Fala, nação! Agora dá para entender porque Eric Pulgar não quer mais ficar no Flamengo. Vou explicar isso já já para vocês. Mais ou menos é a dívida do Flamengo. Algo em torno de 600 milhões de reais. Ibape, com José Boto, terá que fazer milagre para conseguir reforçar a altura o Clube de Regatas do Flamengo. E o fair play financeiro? Vamos ficar à mercê disso até quando? Clubes continuam devendo, mas não param de contratar. O Flamengo nessa encruzilhada, da dívida ter aumentado, mas mesmo assim honra os seus compromissos. Até quando a CBF continuará fazendo vista grossas para essa situação? E duas excelentes notícias para o Clube de Regatas do Flamengo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, vamos lá. Até quando a CBF continuará fazendo vista grossas para a implementação do fair play financeiro? Ah, mas você já vai vir com esse assunto de novo? Já. Por dois motivos. Vamos lá. Quer dizer, dois principais, mas tem muito mais envolvidos. O Internacional. Todo mundo sabe que a tragédia que aconteceu no começo desse ano, no Rio Grande do Sul, prejudicaram aí o desempenho tanto de Grêmio quanto do Internacional e os demais clubes do Sul. Na primeira divisão teve, além de tudo, também o Juventude. Beleza. Foi uma tragédia, foi a comoção no Brasil, no país inteiro, a questão de querer buscar ajuda de uma certa maneira, como poderia ajudar e tudo mais. Inclusive ontem, o Thiago Maia, ex-jogador do Flamengo, foi aí premiado pela FIFA, o fair play, né? E merecido. A imagem dele carregando a senhorinha nas costas, e ele, não só a senhora, mas como animais e outras pessoas mais, ele ajudou a socorrer e tudo mais. É mérito, parabéns e tudo. Só que como é que posso dizer? A comoção foram com as pessoas. Aí inclui os jogadores e tudo mais que tem seus parentes, eles mesmos morando lá, a população e tal, beleza. Só que vamos começar pelo Internacional. O Internacional está devendo no Flamengo o Thiago Maia, o próprio Thiago Maia. E aí o presidente do Internacional veio falar, porque o Flamengo entrou com um ajuizamento na CBF para resolver essa situação e tudo mais. Que o Flamengo é co-irmão e que vai ajudar, entende a situação e tudo mais, e que o Internacional vai honrar o compromisso assim quando puder. Beleza. Só que quando vai honrar esse compromisso? Porque não está devendo somente o Flamengo. Outros clubes também, mas os outros clubes para mim não interessam. Interessa falar de Flamengo. Mas está tentando contratar agora o Marquinhos do Arsenal, que, se eu não me engano, está emprestado ao Fluminense. Para pagar o Flamengo, não tenho dinheiro. Mas para contratar, ir ao mercado, contratar jogadores, tem condição. Que situação é essa? Que situação é essa? O Corinthians a mesma coisa. A sua patrocinadora está querendo aí um novo jogador midiático. Beleza. Só que o Corinthians vai arcar com os salários. Mas está devendo 8 milhões de reais ao Flamengo com o Mateuzinho.
Está devendo o time do México o Félix Torres. Está devendo o time da Argentina pelo Garro. Está devendo o Cuiabá pelo Ranieri. E vai continuar da mesma maneira? Da mesma maneira? O Botafogo está aí no mercado de novo. Nesse ano gastou mais de 300 milhões, mais de meio milhão, mais de meio bilhão de reais em reforços. E arrecada 300 milhões. Como que pode isso? E vai continuar até quando? O Cruzeiro está contratando sem gasto. O Gabriel Barbosa, sem gasto. O Dudu, os dois estão praticamente acertados. Mas pagou algo em torno de 15 milhões de reais pelo Christian, do Atlético Paranaense. Ele está devendo Deus e o mundo. E já no meio desse ano, hoje o novo dono da SAF, o Pedrinho BH, gastou mais de 200 milhões de reais. E o clube não tem esse faturamento. E aí, volto a perguntar, até quando a CBF continuará a fazer vista grossa para essa situação? Por quê? O Flamengo, com a irresponsabilidade do antigo presidente, fez a dívida crescer. Não foi só por causa da aquisição do terreno para a construção do tão sonhado estádio que a torcida rubro-negra quer. Foram dos gastos elevados com as contratações no meio do ano. É aquilo que eu volto a falar. Aquilo que eu falei e vou voltar a falar. Eu acredito que o Alcaraz possa vir dar certo agora, fazendo a pré-temporada, começando desde o começo e tudo mais. É um bom jogador. O Gonzalo Plata, a mesma coisa. Mas será que tinha necessidade de gastar o dinheiro que fora gasto com as duas contratações, tendo em vista que o Alexandro e o Michael vieram de graça? O Flamengo pagou luvas e tudo mais, mas os dois vieram de graça. Tinha necessidade? E a dívida só foi elevando. A dívida fechava em torno de 300 e 380 milhões. A dívida vai fechar em algo em torno de 600 milhões de reais neste ano. E aí, o presidente eleito, que inclusive toma posse hoje, né, o BAP, vai ter que fazer aí um bem bolado, junto com seu futuro diretor técnico de futebol, que é o José Boto, junto com o Felipe Luiz e os seus comandados lá, os seus dirigentes, para poder reforçar o Flamengo. Mas mesmo nessa situação, o Flamengo não está devendo ninguém. Consegue arcar com as suas despesas e mesmo assim vai conseguir contratar. Mas é injusto o time se prender, se travar, para não fazer o que acontecia antigamente. Mas está vendo os seus co-irmãos, alguns devendo para o próprio Flamengo, continuar fazendo a farra do Bumba Meu Boi. E a CBF, pelo seu presidente, pouco se lixando. Não está nem aí. Nem aí. Aí é difícil. Mas vamos indo buscar o que podemos fazer. Vamos aguardar. Bom, vamos falar aí de duas excelentes notícias. Pessoas aí ligadas ao departamento médico do Flamengo garantem que Georgiano de Arrascaeta e Everton Cebolinha estará na pré-temporada do Flamengo
lá nos Estados Unidos, recuperados das suas respectivas lesões. O Cebolinha teve o rompimento do tendão de Aquiles, e inclusive aí vídeos mostrando ele treinando com bola, desenvolvendo aí, tendo uma desenvoltura muito boa. E o Georgian de Arrascaeta, que passou aí por uma artroscopia no final da temporada. Então o Flamengo aí tendo os dois aí jogadores já praticamente confirmados para a pré-temporada. Pessoas aí ligadas ao departamento médico garantem que os jogadores estarão aptos aí a fazer a pré-temporada. E inclusive o Georgian de Arrascaeta, né, como a gente trouxe, como todo mundo trouxe, será o novo 10 aí. Era aquilo que ele tudo queria. E para a gente finalizar, agora dá para entender o porquê de Eric Pulgar ter recusado as propostas do Flamengo e não querer continuar no futebol brasileiro. Isso mesmo, não tem nada a ver com o Flamengo, com a estrutura do Flamengo, e não necessariamente com o futebol brasileiro, mas tem a ver a situação da casa a qual ele mora. Isso mesmo. O Eric Pulgar, ele hoje paga algo em torno de 70 mil reais de aluguel na casa onde ele mora, a chamada Casa de Vidro. Porém, o Ministério Público do Rio de Janeiro, através de investigações minuciosas, descobriu que a casa a qual ele mora pertence a uma senhora que é filha de um contraventor do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Que o pagamento é feito mensalmente do aluguel, até aí ele não tem nada de errado. Mensalmente é feito o pagamento em espécie, sempre num local aberto. Só que ele foi arrolado como testemunha neste caso. E aí ele está preocupado, porque todo mundo sabe, por causa da contravenção, e na própria televisão mostra aí, vira e mexe, pessoas aí que têm envolvimentos com o Jogo do Bicho, algo assim, acaba acontecendo coisas não muito agradáveis. E aí ele ficou preocupado, e por isso ele não quer permanecer mais no futebol brasileiro. O problema não é com o Flamengo, não é com a estrutura do Flamengo, e sim, principalmente por causa dessa situação. E aí tem que se pensar mesmo, nesse caso, a questão da segurança da sua própria família e dele. Essas foram as primeiras notícias do Flamengo no dia de hoje. Novas informações estarei trazendo no decorrer do dia. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Não tem problema nenhum. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los aqui na família Fla Pavani. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.